Então, muito bom dia a todos. Estamos dando início ao nosso quarto webinar aqui da Smart One, um webinar muito especial. Teremos pela primeira vez uma convidada muito especial também. Mas antes das apresentações, vou falar um pouquinho sobre a Smart One, depois um pouquinho sobre do que vamos falar nesse webinar e fazer as apresentações dos palestrantes. Um pouquinho sobre a Smart One. A Smart One nasceu em 2011, né, com a missão de unir tecnologia e serviços para impulsionar os negócios dos nossos clientes. Fomos pioneiros ao nos tornar o primeiro escritório contábil especialista em SAP Business One. Hoje, com mais de 70 colaboradores, mais de 200 clientes espalhados por todo o Brasil, trabalhamos integrando pessoas, processo e tecnologia, sempre com a parceria da SAP. As nossas principais especialidades hoje incluem implementação e automação da SAP Business One, gestão contábil, fiscal e aduaneira, BPO contábil de folha de pagamento e BPO financeiro, e também possuímos uma fábrica de software, onde nós possuímos a ferramenta do WMS e outros portais integrados ao SAP Business One. Nossa missão é bem simples, é integrar a necessidade do cliente, entregando soluções estratégicas que acelerem o seu crescimento, reduzam os riscos e, claro, maximizem, os seus ganhos. Isso é um pouquinho do resumo da Smart One, que está localizada aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Pode passar. Isso. O nosso webinar de hoje ele é muito especial, pois vamos tratar da reforma tributária no Comex. Vamos começar a falar sobre a reforma tributária no Comex. Se a reforma tributária como um todo já é extremamente abrangente e complexa, quando a gente reduz isso para os impactos no comércio exterior, isso não fica menos complexo. Nós trabalhamos em muitas vertentes aqui para abordar esse tema com vocês no Comex, e cada tema, cada subtema daria mais um outro webinar e outro webinar, mas nós conseguimos focar nas importações, inicialmente nas importações, para começar a tratar dos impactos da reforma tributária, que será bastante importante, bastante relevante em todo o Comex e principalmente nas importações. Pode passar. E hoje nós teremos aqui 3 palestrantes muito especiais. Temos a Paula Rosner, que é a nossa sócia, diretora de estratégias tributárias e soluções SAP Business One. Temos também a Jéssica, que é advogada, com experiência no consultivo tributário, principalmente em ICMS e IPI, e projetos de reforma tributária, que é também integrante do nosso time de Biontex aqui da Smart One. E, claro, pela primeira vez nós temos um integrante de fora da Smart One, que é a Tânia. A Tânia Cristina Priplotsky, que é consultora tributária e aduaneira há mais de 25 anos, é especialista em direito tributário, gestão internacional e marketing internacional, sócia da LTA, consultoria tributária e aduaneira, é professora de graduação e pós-graduação, perita aduaneira pela Justiça Federal e mentora da Apex, cofundadora do RapComex, e hoje tem RapComex, tá? Não esquece de falar no final, Tânia. É a comunidade que conecta mais de 1.000 profissionais do comércio exterior, atua hoje muito forte com a implementação da reforma tributária, com consultoria e treinamento para diversas empresas pelo Brasil inteiro. Então, esse é um pouquinho do que é a Tânia, que muito nos honra com a sua presença hoje. Pessoal, os últimos avisos antes de começar os microfones e câmeras vão continuar desligados, mas o chat está aí à disposição de vocês, podem interagir à vontade. As perguntas que forem feitas ali, as considerações que a gente puder responder, que encaixar aqui na conversa delas, vão ser feitas, senão a gente, como sempre, responde na sequência. E o webinar hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais no sentido de uma roda de conversa, de um bate-papo entre elas mesmo. Então, fiquem bem à vontade, o que nós queremos é que vocês se sintam participantes desse bate-papo. Fiquem à vontade para interagirem, para
fazerem sugestões de temas, vocês também podem pautar essa conversa, que tem essa linha mestra, mas que é para ser uma coisa bem mais descontraída e bem mais solta aqui entre elas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Jéssica, que vai começar a falar, introduzir o tema aqui para vocês. Gente, bom webinar para todos. Obrigada, Iverson. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar participando de mais um webinar, agora voltado, então, para o comércio exterior. E muito agradecida, uma honra poder participar também desse tema, né, que é tão importante e tão polêmico dentro da reforma tributária. Mas sem mais delongas, então, a gente queria... o intuito foi trazer, antes da gente adentrar mais específico no tema da importação, né, a gente fazer esse lembrete, né, como que vai se caminhar a reforma tributária. Então, atualmente a gente está numa fase de teste do XML, no campo ali somente de homologação, né, dos campos da reforma tributária ali dentro do XML. Então, a gente já consegue ver dentro da nota fiscal. E a partir de janeiro de 2026, a gente tem o início da reforma tributária de forma jurídica, né? A Lei Complementar 214 valendo, a gente tem as regras de validação dentro da nota fiscal também já valendo, então os campos do IBS, do CBS já sendo, devendo ser obrigatoriamente preenchidos com as alíquotas testes, né? De 0,1, 0,9. E durante esse período, então, esse ano de 2026 seria mais um ano de teste. 2027, a gente começa, então, já com a exclusão do PIS e COFINS. Um tributo já extinto, nosso primeiro tributo extinto. E aí começa a cobrança do CBS por inteiro, porque o CBS teria essa função de substituir o PIS e COFINS. Então, ele começa com a cobrança ali, a alíquota ainda não sabemos, tá? A gente presume algumas alíquotas, com base na alíquota de referência lá, que é de 8,4%, mas em 2027, então, a gente tem ainda o ICMS, o ISS normal e o IPI, mas junto já com o IBS, CBS e o imposto seletivo. Durante esse período de 2027 até ali a partir de 2029, né, até 2032, a gente tem esse período de transição em que os impostos, os tributos antigos, eles começam a diminuir a sua carga tributária, enquanto os tributos atuais, novos, né, os novos da reforma, começam a aumentar. No sentido de que o ICMS, o ISS, o IPI, mais o ICMS e o ISS, na verdade, né? Eles começam a reduzir em 10%, 20%, 30%, enquanto o IBS e o CBS começam a aumentar as alíquotas, né? Até porque o cronograma inteiro da reforma é esse período de teste, é esse período de elasticidade em que o governo vai testar o quanto que a sociedade é capaz de pagar os tributos, né? Essa é a verdade. E ali em 2033, então, a gente tem o final da reforma tributária, com o ICMS, o ISS já extinto. O IPI ele vai se tornar alíquota zero, né? Para as mercadorias que não são da Zona Franca, que são da Zona Franca de Manaus. E o IBS, CBS e IS já valendo plenamente. Então, essa seria a transição inteira ali que a gente tem até 2033. Hoje, então, a gente vai adentrar dentro desse assunto específico aqui, trazendo a importação dentro da Lei Complementar 214 de 2025. Como o Iverson mencionou ali, o nosso intuito hoje ia ser mais um debate, uma roda de conversa. Então, a gente não trouxe tanto conteúdo assim dentro de apresentação, né? Vocês vão ver ali que o assunto ele vai surgindo
no decorrer das explicações, no decorrer da conversa. Mas essa aqui seria a nossa nuvem de palavras, que a gente chamou, que seria os principais tópicos que a gente vai abordar hoje, que são necessários para você adentrar dentro desse tema importação, porque, né, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita coisa, mas o que você precisa observar e focar nesse momento? É a base de cálculo, é o fato gerador, é a alíquota, o custo, né, da importação em 2027, que é quando o PIS/COFINS já não vai estar mais e o CBS vai estar já com a alíquota cheia, como que vai lidar os regimes especiais aduaneiros que a gente tem hoje, como que eles vão ser tratados na lei complementar, para onde que o IBS e o CBS vão ser devidos em um caso de importação. Então, isso é um pouco dos assuntos que a gente vai debater hoje. Acredito que, pela lógica do tema, né, acredito que a gente possa começar, então, pelo próprio fato gerador aqui, que a gente tem lá na lei complementar, o artigo 65, trazendo a previsão do fato gerador do IBS e CBS sobre a importação. E é importante a gente destacar logo de cara. A gente está acostumado com o ICMS incidindo sobre mercadorias e o ISS incidindo sobre serviços. Aqui a gente tem a mesma incidência para o IBS e o CBS. Os dois tributos, eles incidem sobre bens e serviços. Então, a gente tem o IBS e CBS na importação de bens e serviços. Então, a gente vai ter que vai ser cada vez mais comum, né, essa visão dos dois incidindo tanto sobre mercadoria quanto sobre uma hipótese ali de importação de serviço. E ali, e seguindo essa mesma ideia, né, ali do fato gerador, a gente tem, então, a base de cálculo. A base de cálculo, ela seria para o IBS e CBS, no caso, ela é a mesma, né? Não tem uma base de cálculo diferente. Ela teria no artigo 69 dele delimitar o valor aduaneiro para o IBS e CBS acrescido do imposto de importação, do IS, né, o imposto seletivo, da taxa Siscomex, do frete de renovação da Marinha, das contribuições, né, do CID combustível. Ele menciona também na lei direitos antidumping, direitos compensatórios, medidas de salvaguarda. Tânia, se você quiser, né, adentrar um pouco mais nesse assunto, mas dentro da base de cálculo, né, do IBS e CBS, a gente tem essa diferença, principalmente pensando até no próprio ICMS, que ele compõe a própria base de cálculo. Para o IBS e CBS, não, a gente tem esse valor aduaneiro acrescido de outros tributos. E aí é importante até já deixar logo de cara também, né? Dentro desse artigo da base de cálculo, ele já menciona, dentro da base do IBS e CBS, não vai compor ICMS, IPI, nem o ISS. Então, para que não seja uma dúvida, né, ao longo desse assunto. Obrigada, Jéssica. E até, Tânia, até fazer um complemento para passar a palavra para você, né? Bom dia a todos aí, seja muito bem-vinda, Tânia, com a gente. Até também trazer a palavra para você, Tânia, e trazer para nós quais são as principais dúvidas, além, né, do que a Jéssica colocou aqui, base de cálculo, alíquota, nota fiscal, como que é? Entra ou não entra na base? A gente já não fica maluco, né? Hoje, com a importação, imagina daqui para frente, né? Então, assim, você trazer para nós quais as principais dúvidas das empresas hoje, em que cenário a gente vai se encontrar, né? Que a gente sabe que os desafios são grandes aí, não é só a reforma tributária, né? Muda cenário de regime, muda cenário de operação.
Então, assim, todo esse cenário, puder trazer para a gente aí as principais, né, os principais temas aí, além desses pontos que a Jéssica já abordou aqui para a gente, fica à vontade, a palavra é toda tua, Tânia. Ótimo, obrigada, Ana Paula. Bom dia a todos também. Obrigado, Smart One, Iverson, Ana Paula, Jéssica, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, informações. Ao mesmo tempo, a gente aprende em conjunto. É. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que é uma nova cultura. É tudo diferente. Os empresários vão ter, não é só o despachante aduaneiro, o pessoal da área fiscal, o pessoal da área contábil que vai ter que ter a informação ou conhecimento, né? Principalmente o pessoal de compras, o pessoal de vendas, o financeiro da empresa hoje é tudo, né? Até ontem eu estava conversando com a minha sócia, bem no final da tarde, né? E até a virada da chave vai ser 2026 para 2027. Inclusive, né, pelo princípio aí da não cumulatividade, né, a cumulatividade ampla, né, o crédito amplo, a gente até comentou o seguinte: é bem provável que no final de 2026, lá em outubro, novembro, dezembro, a maioria das empresas não irão fazer desembaraço. Por quê? Porque a partir do dia 1º de janeiro ela vai tomar crédito de tudo. 1º de janeiro ela vai tomar crédito, inclusive da nota fiscal do despachante aduaneiro, da armazenagem. Então, assim, não é só... Chega de lançar o cadastrar como genérico? Não pode mais, então? Exatamente. Não, até aquela nota de reembolso, e tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Então, hoje nós estamos nos preparando para a NFE, para o sistema, que 1º de janeiro, em janeiro, e dia 5 trava. Quem não tiver com o seu sistema, com o seu ERP adequado, vai travar. E, inclusive, mês passado, agora, num webinar com o pessoal da Receita Federal, foi nos passado, informado que ainda a do INPE não vai ter campo próprio, a DI nem tem como ter campo próprio de IBS e CBS. Então, o papel e a informação complementar e a obrigatoriedade para o próximo ano, agora 2026, é o teste do 1%. 0,1 de IBS e 0,9 de CBS, inclusive na importação. E aonde será destacado, aonde será informado? Na do INPE, que já começa final de março, a grande maioria das operações já estão obrigadas à declaração única de importação, a do INPE. A DI será desligada dia 31 de março, e, né, esperamos que não se prorrogue. E até então não tem campo específico dentro da do INPE ainda. A Receita Federal instruiu que deve ser colocado em informações complementares. E conforme a Jéssica falou, é uma nova base de cálculo. Alíquota teste 0,9 e 0,1. O que a gente tem hoje? A base de cálculo do ICMS é enorme, né? É por dentro. Sim. E aí a gente vem com uma base de cálculo menor. Para o IBS vai ser menor, porque o ICMS é alto, né? A gente substitui o ICMS pelo IBS, que a base de cálculo vai ser bem menor, e é por fora. E a alíquota ainda, né, será definida. 2026 inteiro a gente teria aí só a questão do teste, até acredito eu aí para o governo como um todo, para a Receita Federal poder estar fazendo cálculos e verificando qual seria a melhor alíquota a ser publicada, regulamentada. Estamos aguardando a regulamentação. Ontem mesmo, conversando com a Graziella, com a minha outra sócia, é bem provável que no dia 30 de dezembro, o último diário oficial extra, saia a regulamentação. E aí, o pessoal da área de sistema, o pessoal da área de fiscal vai ficar de castigo,
ou vai levar o regulamento para a praia para poder estudar. Né? Tudo bem que Variar um pouquinho, né, Tânia? Para variar um pouquinho, né? sempre assim, né? Não adianta, né? Lembra da tabela do IPI, quando mudou, né? A tabela do IPI foi numa sexta-feira, véspera de carnaval, né? E aí todo mundo volta, cancela o carnaval aqui, porque senão realmente vai. A alíquota começou hoje, né? Então não tem como. Então, conforme a Jéssica falou, não é só fato gerador, base de cálculo. Né? A gente foca nessa questão de importação, mudou o fato gerador, ele vai para a liberação da carga, podendo recolher antecipadamente, e aí a gente brinca com o despacho sobre águas, despacho sobre nuvens. Estava na Intermodal em abril e o Thiago Barbosa estava palestrando. O, o navio, vamos pensar, quando ele sai lá de Xangai, Miami, ele já pode manifestar a carga. Já pode. Ele tem a obrigatoriedade de manifestar 48 horas antes, mas ele já pode. Então, quer dizer que eu teria como registrar uma do INPE 30 dias antes e já recolher o imposto? Porque ele fala que eu posso. Desde que já manifestado, eu posso já registrar do INPE, que é o despacho sobre águas. E aí a gente começa a brincar até com a taxa de câmbio, é a mesma que será usada para cálculo de todos os tributos, para emissão da nota, né? E aí a gente, não, o câmbio abaixou, opa, esse é o momento, o câmbio aumentou. E a gente vai começar a exigir que esse transportador, primeiramente, que ele seja OIA, e segunda, que ele já manifeste. Né? Tudo, logicamente, que vai envolver uma questão de logística. Né? Por isso que eu falo que é uma nova cultura, e pensando no processo, no NPI, que eles querem, a Receita Federal quer que 80% das empresas sejam OEA, e eles querem também que esse prazo médio que hoje a gente tem de 17, 15 dias para liberar uma carga, que ele vai para um prazo médio aí de 4, 5 dias, ou liberando a carga em 2 horas. Então, pela Tânia, rapidez. você pode trazer uma breve explicação? Não sei se todos que estão aqui com a gente têm a visibilidade do que é ser um OEA e por que, né, ser OEA. Você pode trazer uma breve explicação para nós? Sim. O foco aqui é a gente até falar de importação, né? Mas no futuro aí a gente pode falar de exportação, e exportação, inclusive lá no artigo 80 e seguintes, ele vai não obrigar, mas é uma condição que a comercial exportadora seja OEA, para ter benefício. Né? Eu acho que é um tiro no pé aí, eles erraram, mas enfim, né? Isso são cenas por próximos capítulos, podemos discutir num próximo webinar. Mas o OEA, né, ele é uma certificação, vamos falar assim, uma certificação, uma ISO 31000, praticamente, né? É um compliance, é uma rigorosidade. E essa certificação não é pela aduana brasileira, é pela aduana do mundo inteiro que assinou o acordo. Então, ele é pela OMA, pela Organização Mundial das Aduanas, a empresa é certificada. Significa falar que desde a entrada do funcionário na portaria até uma invasão, pegou fogo, como que é o acesso ao sistema está tudo dentro da né, dentro da lei, dentro do rigor do que é obrigatório aí a certificação. Né? Então, as empresas têm aí um compliance, tem que ter todo o processo, como que deve ser, e obedecendo, logicamente, a legislação. Né? Então, a ideia aí é que a Receita Federal certifique praticamente 80%, e que essa certificação, que hoje demora quase um ano, seja praticamente 30 dias. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. Né? E, inclusive, pegando o gancho aqui, né, da questão do OEA e puxando para a questão da importação, tá no PLP, e já tem a previsão legal na própria lei complementar, as empresas que são OEA, vamos falar o seguinte, tudo que elas importarem no mês de novembro, do dia 1º até o dia 30, elas irão recolher os tributos federais, o IBS, o CBS, o Imposto de Importação,
no 20º dia do mês seguinte. Ou seja, tudo que importar no mês de novembro vai recolher o imposto só lá em dia 20 de dezembro. Isso para a empresa é um grande ganho. Né? Estava dando treinamentos em São Paulo semana retrasada para a empresa, e quando eu falei isso, né, a empresa tudo certinho, tudo bonitinho, ela falou assim, não, eu acho que eu vou verificar essa questão do OEA, porque é capital de giro, é fluxo de caixa. Inclusive, eu levei para o pessoal da Receita Federal num evento, por que recolher? Se vai ser crédito. Então, por que eu tenho que tirar do bolso, desembolsar, sendo que vai ser crédito? Aí a gente pensa no imposto de importação, que não está dentro da reforma tributária, continua tudo igual, é por fora. Ele é um imposto regulador de mercado, não muda nada. Vem um novo regulamento aduaneiro? Vem um novo regulamento aduaneiro aí para o próximo ano. Então, mas o imposto de importação, ele é custo. Então, talvez por isso que haja o recolhimento, né, o desembolso, e aí depois virando crédito. Né? Então, uma das facilitações aí, a rapidez do despacho, do desembaraço, o despacho sobre águas para as empresas que são OEA, registrou, já sabe o canal, já parametriza, já sabe o canal. Para quem não é A, também pode fazer o despacho sobre águas? Também pode fazer o despacho sobre águas. Só que o navio vai ter que atracar para daí parametrizar, para daí saber o canal. Então, tem algumas facilitações, tem alguns benefícios, respostas de solução de consulta, é rápido, Receita Federal está de greve, ou a mercadoria passa, não pode parar. Então, tem várias facilitações para as empresas que são certificadas OEA. Sim. Eu vejo muito que isso é uma tendência mesmo da reforma tributária, né? A do INPE, Exatamente. ela vem acompanhando os pilares, na verdade, é o contrário, né? A reforma tributária vem acompanhando os pilares da própria do INPE, né? Nessa ideia de conformidade, de que você facilita a importação, facilita o recolhimento do tributo, facilita a entrega de obrigações acessórias e tudo mais. A ideia, por exemplo, do próprio split payment, da apuração assistida, né? Desse controle muito mais ágil dos recolhimentos do tributo, da previsão do crédito, isso está tudo caminhando no mesmo sentido, né? Eu vi um comentário esses dias falando que a gente tem que mudar a nossa visão como contribuinte, né? Enfim, como quem trabalha aqui do outro lado, e o governo mudando a visão dele, não só como ente arrecadante que está ali, né? Mas sim como também como o próprio educador, como ente que está ali para ensinar e para deixar todas as empresas, todos os contribuintes dentro dessa conformidade, dentro dessa ideia, né, dos pilares da reforma tributária. E puxando aqui, Jéssica, vamos voltar para o nosso foco e para o nosso assunto que a gente estava tratando, né? Da base de cálculo do IBS e CBS, né? A gente divaga bastante aí, mas vamos lá. Quando a gente pensa já para o ano que vem, que já tem o teste, né? A base de cálculo hoje de PIS e COFINS é valor aduaneiro. O que é valor aduaneiro? É o VMLD, valor da mercadoria, frete, seguro, e valor CIF, né, resumidamente, a base de cálculo hoje de PIS e COFINS. E já pensando que ano que vem nós temos o teste de 1%, e para o próximo ano, 2027, vamos falar que morre o PIS e COFINS e já entra CBS. Né? Já entra o CBS aí para 2027. Então, o importador como um todo, a empresa importadora, o despachante aduaneiro, o gestor, né, o pessoal de compras, vão ter que já adequar essa planilha de formação de preço. Então, aqui, como um exemplo, eu já trouxe aqui, né, eu tenho em 2027, o IPI praticamente acaba, né, eles não revogaram o IPI, a grande maioria dos produtos alíquota zero, exceto aqueles produtos que são fabricados em Zona Franca de Manaus. Aqueles que são fabricados em Zona Franca de Manaus e que têm a alíquota acima de 6,5%. Então, quais são esses produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus?
né? O indústria nacional ou o importador vai continuar pagando IPI sobre esses produtos. Já dá para ter uma ideia, aquele produto que voltou lá em 2020 para sua alíquota original, quando o governo vem lá e reduz 25% da alíquota do IPI, esse que retorna, esse que vai continuar tendo IPI. E aí a grande maioria zero. É um grande benefício para a empresa importadora, porque ela não vai pagar na entrada IPI e também não vai pagar na saída, porque ela é equiparada. Então é um grande ganho aí na formação de preço, no custo, no desembolso financeiro na entrada e já na saída também. PIS e COFINS 2027 acaba e já começamos com o CBS. Aqui eu estou usando uma alíquota de 8,8 como exemplo, estima-se, né, essa alíquota, podendo ser maior ou menor, vamos ver, aonde que a base de cálculo é o VMLD, o CIF, mais imposto de importação, taxa Siscomex, DAMP, medida de salvaguardas, que raramente tem, o TUM, taxa da utilização do mercante, e a FRM. Praticamente isso. Ah, e aí tem um detalhe que eu adoro trocar aqui. Hoje, na base de cálculo do ICMS, né, a base de cálculo do ICMS aqui, ó, eu tenho valor aduaneiro, II. Ah, mas por que não tem mais IPI aqui? Porque IPI virou zero. Salvo se tiver. Taxa do Siscomex, a taxa da utilização do mercante, a FRM, despesas aduaneiras e o imposto por dentro. Aqui estou usando o exemplo do Paraná, artigo 459, o recolhimento de 6%. Então, por dentro, 6%. Tanto o IBS quanto o CBS, ele será por fora. Só soma e joga direto a alíquota de 8,8, né? E 0,1, que vai ser o teste até 2029, que daí começa o IBS 10%, e esse ICMS vai diminuindo. Né? Na legislação, ele fala em despesas aduaneiras hoje. O que são despesas aduana? Aquelas pagas para a Receita Federal. E alguns estados mandam colocar THC, outros estados mandam colocar armazenagem. E há uma discussão aí o que seria despesas aduaneiras ou não. E na lei complementar, né, ele mudou esse conceito. Ele não fala mais em despesas aduaneiras. Ele fala direitos incidentes. O que é um direito incidente? Não sei. Vamos aguardar a regulamentação, porque não falou o que é um direito incidente. Seria só uma multa? Há uma taxa LI, uma taxa Anvisa, também é um direito incidente? Vamos aguardar essa regulamentação aí, porque para mim ficou muito amplo. O que é um direito? Não é mais despesas incidentes. Então, voltando aqui para a nossa planilha, aqui eu tenho o VMLD, o valor CIF, 635 mil, a base de cálculo. Para a IBS, soma-se o imposto de importação, né? Aqui 101, mais taxa Siscomex, o FRM. Praticamente é isso. E direitos incidentes. 0,1 é o teste, 2027, continua. E já a CBS 2027. E o grande segredo aqui, pessoal, e eu tenho falado para os meus clientes e nos meus treinamentos, não desenquadra agora. Mas por quê? Porque hoje o lucro real, ele toma crédito, porque ele está no regime não cumulativo. Ele toma crédito de PIS e COFINS. Ah, mas Tânia, aqui não tem crédito de PIS e COFINS. Porque o PIS e COFINS acaba. Ele vai ter crédito do quê? Do CBS. Tá, e a empresa que está enquadrada no lucro presumido? Também vai ter crédito. Olha o custo do estoque, fica igual. Ele também vai ter crédito. Vai ser tudo igual. O presumido será para a presunção do imposto de renda. O enquadramento do presumido é imposto de renda. Mas vai ser tudo não cumulativo. Né? Inclusive, lá em 2027, né, essa não cumulatividade, a empresa importadora vai poder tomar crédito de tudo. Do frete, né, da nota do armazém, da nota do despachante. Ah, não, mas e se o despachante for enquadrado no Simples?
Opa, mas daí agora eu vou contratar o cara da outra esquina que ele está no lucro real no presumido, que ele vai me dar crédito. Então, esse conceito, essa cultura, que a gente tem que começar a pensar. Porque não é somente fato gerador, base de cálculo, alíquota, né? São outras questões que envolvem o processo como um todo. E o gestor, o empresário, a gerência, ela vai ter que capacitar os seus funcionários, não só a área fiscal e a área contábil, mas como um todo, para conhecer tudo, o todo. Vai ter que ter uma visão do todo, né? Acho que é isso, né? Ana Paula, você só balança a cabeça, pode comentar. Não, eu só fico aqui, é verdade, né, Tânia? Como a gente já vem falando há tempos aqui, né, que a reforma tributária não é tributária. É tributária em partes, né? Mas é de negócios, é estratégia, como você bem colocou aqui. Hoje não é só. Você colocou um exemplo muito, muito real aqui. Hoje eu vou comprar de uma empresa do Simples. Vale a pena? Né? Então, Uhum. assim, tudo isso a gente precisa olhar, né? A gente aqui na Smart, a gente bate muito na tecla, e essa parte de importação aqui é muito importante, até teve um comentário do Fábio aqui no chat, sobre a parametrização do sistema, né? E, assim, é a gente olhar para dentro das empresas de forma estratégica. Como que eu estou olhando para o meu fornecedor, como que eu estou olhando para os meus clientes, para as minhas negociações, né? Então a gente tem que olhar para o todo, né? Exatamente. A mesma coisa cada. Pode falar, Tânia. Inclusive os contratos, né? Porque se Sim, você sim. vai revisar um contrato para 2026 para 2027, você já tem que pensar num contrato com IBS, com CBS, com cláusulas, com questões de alterações que já mudou, né? Sim, mas eu não vou conseguir revisar. Hoje a gente não tem uma situação, tem alguns clientes que ainda falam para a gente, não, mas eu não vou conseguir revisar com aquela empresa X, Y, Z. Mas hoje é uma obrigatoriedade de a gente fazer as revisões de cláusulas contratuais, né? Então, assim, é necessário. Então, é uma reforma de negócios para olhar para. De Não é só negócio. a parte fiscal, não é só a parte contábil, a gente vai ter que envolver o financeiro, né? Como você colocou, envolver o financeiro, envolver o pessoal de cadastros, como eu comentei. Logística, principalmente, né? Logística, exato, exatamente. A gente bate muito na tecla aqui, como a Tânia até colocou aqui, a gente vai ter crédito, olhando para os créditos aqui do presumido e do real, quem é do presumido hoje não olha para isso, né? Olha para ICMS e para IPI. E assim, não tem essa visão de que hoje um item de uso e consumo vai gerar crédito. E como está isso no sistema hoje? A maioria, né, a gente não pode falar todo, mas a maioria hoje atua com cadastro genérico, atua com NCM genérica, e posso dizer aqui, falo abertamente inclusive para os nossos clientes que estão aqui, muita gente não está acreditando na gente, Não, eu já quando a gente escutei está falando que vai ter que abrir. eu já escutei até de contador falando, não, a reforma tributária ainda não aconteceu. Mas já aconteceu. Já só falta o regulamento, já tem tudo, já tem toda a estrutura, Exato. já tem tudo, lei complementar, emenda constitucional, sistema, tudo. Tudo, 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 né? E as parametrizações, né? O sistema como um todo já está, a inteligência da Receita Federal dando suporte em cima de tudo isso, né? Então, é uma nova cultura tanto para o fisco estadual, federal, estadual, quanto para a própria Receita Federal, né? E para o importador também, né? Também, Sim, porque a sim, reforma tributária, inclusive, ela vem para acabar com os benefícios fiscais, né? sim. A ideia é acabar com os benefícios fiscais. O que a gente vê hoje muito na importação é as empresas criando os filiais ou, né, planejando, né, fazendo esse planejamento tributário através de uma importação conta e ordem, por encomenda, usando uma trade, aplicando o benefício do Paraná competitivo, TTD Santa Catarina, Fundap, Rondônia, Tocantins, hoje que é o boom do negócio, né? Então, assim, é,
E aí, como que vai ficar a partir de 2029, né? Porque 2033 praticamente acaba. 2033 acaba, né? Porque em 2033 tudo vira IBS. O CBS já começa aqui em 2027. Amanhã, vamos falar assim, né? Mas o IBS 2029, 10 e 90%. Inclusive, a minha dúvida é, até a gente estava discutindo ontem, hoje, por exemplo, o Paraná, eu tenho um recolhimento de 6% na entrada ao comércio, que é o artigo 458. Quando eu tinha alíquota de 18%, eu tinha lá 12%, eu tinha o diferimento de 33%, e mantendo uma carga de 12%. Ou aqui, 6% recolhido para 18%, 12% diferido. Hoje nós temos a alíquota de 19,5%. Né? A diferença é diferido. Então, será que ele vai manter até 2032 esse 6% do recolhimento na entrada? E a diferença? Ah, mas a alíquota vai diminuindo. Ah, mas será que esse 6% também vai diminuir? Não sei. Vamos esperar a posição do Estado e do fisco, como ele vai regulamentar. Como ele vai regulamentar. É o que a gente sabe que na saída, quando tem a venda do produto importado, vou dar a saída com 4%, né? Santa Catarina, lá eu tenho 1%, né, de recolhimento, 3% é o crédito presumido. Esse 4% vai diminuir. 10%, ele vai para 3,6%. Então, se eu tenho uma alíquota de 4%, a saída 2029, 3,6%. Da mesma forma que eu reduzi a alíquota, eu vou reduzir o crédito presumido. Então, as trading companies, as empresas importadoras que têm benefício fiscal, dá para brincar. Até quando? Até 2032. E aí a gente começa a pensar numa questão logística. Será que ainda vale a pena eu manter a minha filial Santa Catarina, Espírito Santo, né, fazer via trading? Como que vai ficar essas operações conta e ordem, encomenda, benefício fiscal, né, que, em princípio, acaba, né? O Fundap não é um benefício fiscal, né? Ele é um benefício financeiro, porque você paga a guia, leva a guia lá no banco, Bantes, e o banco devolve o dinheiro na tua conta. Mas será que o Fundap vai continuar? Será que os demais estados vão copiar? Então, todas essas questões, pessoal, são questões polêmicas, a gente não tem como responder, e a gente tem que acompanhar e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, nos próximo ano, como que vai ficar essa regulamentação, né, que tá para vir aí, 30 de dezembro, acredito eu, né? Aproveitando, só para a gente não deixar de mencionar aquela pequena polêmica que a gente tinha comentado deixa eu voltar aqui a tela, da PLP 16 de 2025, né? Que ainda está em processo de votação. Então, a gente tem a base de cálculo do IBS e CBS. Aí a lei complementar já foi bem clara. Não vai compor o ICMS e o ISS, né? Tributos antigos não compõem os tributos novos. Porém, o contrário não é verdade, né? A gente tem até o momento que a base de cálculo do ICMS ele vai entrar o IBS e CBS. E aí a gente tem a PLP 16 de 2025, né, que está em votação ainda, não está sendo muito falada até o momento, que iria retirar o IBS e CBS da base de cálculo do ICMS. Como se fosse uma nova tese do século, né? É, Igual o PIS/COFINS. porque lá na base de cálculo do PIS e COFINS não, né? Mas na base de cálculo do ICMS, principalmente, a gente tem lá, vamos pegar o exemplo da importação, II, IPI, PIS, COFINS, na verdade ele nem fala PIS e COFINS, ele fala outros impostos, taxas e contribuições, outros impostos, Sim. IBS e CBS, taxas e contribuições. Então, uma questão bem polêmica aí que está se discutindo, até por uma questão de perda de arrecadação, né? Sim.
E os estados já estão pensando em colocar aí o IBS e o CBS dentro da base do ICM. Inclusive, Uhum. ontem, Tocantins já regulamentou. Olha só, Já pessoal, regulamentou? já É, trouxe legislação, eu a gente tinha jogou visto até no alguns nosso estados grupo. se É pronunciando que polêmico, estavam não a tem, favor. tá no PLP, mas Tocantins já trouxe, olha só. Então, essa atualização que a gente tem que acompanhar e tem que estar atento é todo dia. Né? Seja sistema, né? Seja consultoria tributária, aduaneira, né? Fazendo as atualizações, e aí, logicamente, que é polêmico, tá no PLP, tá em votação, mas acreditamos que, infelizmente, vai acontecer. Acredito, né? Infelizmente. Mas é uma questão bem polêmica aí, né? Eu acho, no meu ponto de vista, que nem o ICMS deve, não deve, e tem previsão na lei que não vai entrar no IBS e CBS, ao contrário, também deveria ser o mesmo, né? Porque até eu tenho a redução ali em 2029, 90, 80, 70 e 60. E ao mesmo Sim. tempo já começa o IBS, 10, 20, 30 e 40. Então não faz sentido eu trabalhar até 2032 com o IBS e CBS dentro da base. Olha só. E você já imaginou o empresário fazer markup? Uhum. Formação de preço? Essa planilha, eu já fiz várias planilhas de formação de preço até 2033, várias, Aham. né? Várias questões. Porque você vai ter que mexer no teu preço de venda. Como que vai Sim. ficar a tua margem de lucro? Como que vai ficar a tua apuração, o teu sistema? Né? A, 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 você vai ter duas leis praticamente, porque o CBS já é federal e já começa a ser aqui em 2027. Ótimo. Então vai lá, ah, vai acompanhar ali toda a mesma regra, a mesma legislação, a mesma alíquota, a mesma base. Mas o ICMS, ele continua até 2032. E a empresa vai ter que ter a atualização e o acompanhamento da legislação estadual, 27 legislações, e também o IBS. Você já imaginou um empresário? Né? Não é a área fiscal, não é a área contábil, é tudo, é todo mundo. São uma nova, realmente, conforme eu coloco, é uma nova cultura, uma nova forma de pensar, uma nova forma de pensar. Hum. Até Exatamente. markup, planilha, né? Vamos pensar, fazer formação de preço. Eu vou ter que calcular ICMS e também IBS. Um é por fora, outro é por dentro, né? Exatamente. Isso que eu estava pensando. Isso que eu estava pensando. Você vai calcular o IBS e CBS e você vai fazer o imposto por fora. Mas aí você tem que estar recolhendo ainda o ICMS. ICMS é por dentro. Vai ter que incluir esse mesmo IBS e CBS. Imagina a cabeça de quem trabalha, né? Com isso. E até como a Tânia comentou, né, Jéssica, a cabeça ali e a visão do empresário, né, Tânia? Não é simples a gente, já não é simples hoje, né? Vamos falar assim, mas ele levar isso para eles, para que eles entendam que tem que ter essa visão diferente, não é fácil. Não é fácil, mas é necessário. É Não, necessário. Se pensar até no inclusive, crédito também, né? é, exatamente. Inclusive, como a gente está falando aí de acabar os regimes específicos, né, os benefícios fiscais, né? É, a gente até estava conversando, vai acabar o drawback isenção. Não, não vai acabar o drawback isenção. Ele só fala que não se aplica mais a isenção do IBS e CBS ao drawback. A mesma coisa, importação por conta e ordem. Vai acabar as trading companies vão acabar, a operação por conta e ordem vai acabar. Não, não vai acabar, né? Com base na decisão do Supremo, né? E já pensando lá no tema 520, eles inverteram. O contribuinte é o importador Uhum. e o adquirente, né, é o contribuinte na conta e ordem. A importadora é o responsável solidário. E o importador, né, na verdade, quem é? De fato, é o adquirente.
Quem está comprando, quem tem o negócio jurídico, esse destinatário legal, com base na decisão do Supremo, é o adquirente. Então, na decisão do Supremo, no tema 520, ele fala que na importação por conta própria, na importação por encomenda, o ICMS é do importador. E na operação de importação por conta e ordem, esse ICMS é do adquirente. Tá? E aí, até na lei complementar, ele inverteu. Né? Quem é contribuinte? O importador e o adquirente na operação conta e ordem. O encomendante continua sendo o responsável solidário e a importadora na conta e ordem é o responsável. Como que vai ficar a nota fiscal? Como que vai ficar o registro da DUIMP dessa operação? Será que vai ser alterado? Acredito eu que a Instrução Normativa 1861, ela será alterada, vai precisar ser alterada. Assim como o regulamento aduaneiro. O regulamento aduaneiro ele vai ter que ter várias alterações. Né? Já está tramitando aí no Congresso o novo regulamento. Novo regulamento, a gente está falando até de código aduaneiro. Código aduaneiro. Então, são muitas alterações que vai vir aí à tona, né, e que a gente vai ter que realmente acompanhar em relação a isso. Até eu estou pensando em fazer um baita de um evento aí, não online, né, mas sim presencial, trazendo aí todas as empresas importadoras, o pessoal da área de comércio exterior e despachantes, né, logística, agentes de carga, e tratar sobre todas essas mudanças que a gente vai ter que começar a planejar para frente. Né? Então, não é só pensar numa alteração numa nota fiscal, ali num campo, uma alteração ali na do INPE, né? Só numa base de cálculo aqui que a gente falou, uma alíquota, né? Mas é uma nova maneira de a gente começar a se planejar. Se a gente colocar na balança, né, Tânia, o setor tributário e o setor de TI, das parametrizações desse tema, eu não sei quem fica mais maluco, né? Não vou tirar férias esse ano, né? Esse ano que vem, não tira férias. Não dá para respirar, não dá para respirar. Então, assim, realmente, né, eu digo assim, porque a gente tem os dois lados aqui, a gente tanto parametriza o sistema quanto o tributário. Então, assim, realmente tudo é que algo está dentro do sistema está na lei, né? Não, e tem que estar, como você falou, a gente tem que entender, e a gente tem que entender, né, todas essas alterações para poder trazer a aplicabilidade no sistema. Então, é realmente, e aí é como a gente brinca aqui, né? Para quem conhece aqui, é o que a gente brinca. Hoje, o tributário, Comex, reforma tributária, todos esses temas que a gente está trazendo aqui, são pior do que Band News, né? Que nem a gente fala. Cada 20 minutos, uma notícia nova. Aqui, a cada 20 minutos, menos que isso até, a gente se surpreende com algo diferente aí que a gente tem que tá por dentro, porque senão a gente não consegue se atualizar, né, Tânia? Exatamente, né? Aí Não tem é todo o nosso suporte, né, Ana, para acompanhar toda, pegando o teu gancho, né, o suporte aí de toda a parte de sistema de consultoria, que realmente dá todo o suporte aí para as empresas, né, acompanhar. Outro dia, final de semana, até estava conversando com um amigo meu, empresário, né, aí eu falei assim, e daí, como que tá o teu sistema? Agora a gente tem o tal do Seclastrib. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Eu falei, mas já tem que estar pronto. Então, são novas nomenclaturas. Hoje a gente está acostumado com CFOP, com CST, aí agora vem o tal do Seclastrib, né? Split Payment, né? Que é uma visão diferente, financeira, né? Para mim aí acabou o refis praticamente, né? Então, Exato. falando até da empresa do Simples, né? A empresa do Simples ela vai ter uma opção de fazer a tributação por fora para poder dar o crédito, e aí ela vai ter que fazer cálculos para ver se vale a pena ou não. Então, pega desde o pequeno empresário até o grande empresário. Estava conversando com meu tio, que é produtor rural, ele falou assim, Tânia, e se eu ter um faturamento acima de 3 milhões e 600? Você agora é contribuinte, você vai ter que ter uma contabilidade. Mas eu sou produtor rural. Eu não sei nem emitir a notinha ali, porque antes era tudo papel, agora é eletrônico. Vai ter que emitir. Então,
realmente, né, é todo Mudança de mundo cultura, e é né? uma nova cultura mesmo, realmente uma nova cultura. Fato, fato. Isso aí. Exatamente. Dentro desse tema que a gente estava debatendo aqui do local de importação, tem essa questão de pensar ainda que o IBS ele ainda vai ser repartido, né, para o local, para o destino da operação, tanto para o município quanto para o estado. Então, vai ter essa visão muito mais agora focada nos municípios, né, onde estão localizados os municípios, onde está o importador, onde está o adquirente, principalmente nessas operações por conta e ordem. O que antes a gente não tinha tanto com o ISS, né? Não, e aí, voltando a questão da logística, né? O pessoal da logística, ele vai ter que conhecer também tudo isso. Porque, será que agora eu vou trazer pelo Porto de Paranaguá ou eu posso trazer por Santos? Eu posso desembaraçar lá em Uruguaiana ou eu vou ter que fazer DTA para desembaraçar aqui no Paraná? Eu perco o Exatamente. benefício ou não? E ao mesmo tempo, nessa questão logística, mas até 2032 a gente continua com os benefícios, né? A gente continua com a legislação do Exatamente. ICMS. E Vai essa ter que... legislação do ICMS também sendo alterada, né? A Exato. alíquota, né? Existe uma grande probabilidade que para o ano que vem a maioria, alguns estados vão alterar a alíquota. Vão fazer alteração nas suas alíquotas, até pensando já numa perda de arrecadação. Qual será a alíquota do IBS, do CBS? Ainda não sabemos. E a alíquota do IBS, conforme a Jéssica falou, ela será em conjunto, o Estado e o município. Então, quer dizer que eu posso ter quantas mil alíquotas? 5.800 alíquotas? Você já imaginou o Para despachante aduaneiro? Porque a alíquota Paraná-Curitiba pode ser uma, Paraná-Campo Largo pode ser outra. Você Exatamente. já imaginou? É? E durante esse período de transição, pensando nisso ainda, você tendo que observar o benefício daquele porto para o ICMS e como é a alíquota dele para o IBS. E aí a decisão fica mais difícil ainda, a análise fica mais difícil, né? Exatamente, é bem isso, né? Então, vamos aguardar essa regulamentação, como que vai ficar. 2026, o papel do empresário, não só do despachante aduaneiro, mas da empresa como um todo, pessoal. Eu tenho dado muitos treinamentos, né, treinamentos em companies, inclusive, em que a gente pega todo mundo. É o cara da logística, é o cara do financeiro, é o cara do fiscal, do contábil, do compras, do vendas, é todo mundo, todo mundo, né? A gente tem foco específico para cada área para tratar sobre o determinado assunto, porque todo mundo vai ter que se inteirar e se integrar nessa questão, né? Eu até tenho falado para os meus alunos, né? O profissional da vez agora é o cara de compras. Profissional da vez agora é cara de compras, né? Porque tudo é crédito, né? E a empresa prestadora de serviço vai tomar crédito do quê? Eu vou pegar aqui a minha empresa, né? A LTA Consultoria. A gente presta serviço de consultoria, né? E também treinamento. Sobre o que eu vou tomar crédito? A minha empresa é do lucro presumido. E agora eu terei crédito do IBS e do CBS. O que eu compro? Quais são as minhas entradas? Quais são as minhas despesas, né? E aí, vale a pena eu continuar no presumido para dar crédito para os meus clientes? Ou eu vou enquadrar a minha empresa no simples, porque a tributação e eu vou poder dar um desconto e a tributação vai ser bem menor? Então, é cálculos, é ponta do lápis, é cálculos, igual a gente colocou aqui a planilha de formação de preço, a gente colocou ali só a entrada, mas teria também a saída, né? Um markup. São cálculos e acompanhar toda essa essas alterações que ainda irão acontecer, né? Estão acontecendo e vai acontecer, né? Então, 2026, a lição de casa, além de sistema, além de adaptar todo o sistema, né, qualificar aí toda a equipe, todos os seus profissionais e também acompanhar todas essas regulamentações, essas alterações que vão acontecer no decorrer aí do ano, ou principalmente agora no final do ano.
E a gente tem muitos desafios, né, Tânia, como você colocou ali, além da importação, alíquotas que podem vir a mudar, a aumentar a alíquota do ICMS. A gente viu um movimento de São Paulo, aqui não é o foco aqui, né, mas o movimento de São Paulo excluindo alguns itens do ICMS-ST. Então, assim, Uhum. lógico, né, tem todo esse olhar para sistema, para preço de venda. Então, não é só a reforma tributária, não é só do INPE, não é só a importação, né? Então, assim, a gente está tentando no movimento, assim, que realmente, como a Tânia comentou, são todas as áreas da empresa, né? Todas as áreas que precisam estar envolvidas. Inclusive, né, Tânia? Inclusive o jurídico que também tem que estar junto com a gente, Ah, né? O sim, com financeiro certeza, tem que né? estar junto com a gente, como você comentou. Porque até Então, então, realmente, é um né? movimento grande. Porque até então a gente vê muito webinar, YouTube, muitos advogados juridiquês sobre a reforma tributária. E agora a gente traz isso para uma questão prática. Vamos trazer para a empresa, eu tenho que entrar numa questão fácil. Não vou ficar campo O de que eu preciso fazer, incidências, né? Digamos né? assim, né, Tânia? Tipo, o que eu E aí preciso nós vamos ter fazer? novas teses agora jurídicas, sim, vai ter novas teses Sim, jurídicas, né? Vai sim. ter todas essas questões aí, né? Que vão vir à tona também, né? Lógico, precisa de um jurídico, né? Mas agora o papel realmente do empresário, do importador, né? Com o foco aqui, é implementar toda essa parte prática aqui e rever seus processos, né? E vindo junto aí com o NPI. A do INPE já deveria estar funcionando. Já deveria, né? Eu conversei com o Zambrano e ele, eu já tinha dado spoiler, eu já tinha pensado, ó, a do INPE não vai ser obrigatória esse ano, vai para o ano que vem. Por quê? Porque nós temos o teste só. Quando veio a regulamentação, a gente tem o teste ali, só o destaque, não precisa recolher, né? Então, eles ganharam um período. Mas quem atrasou o sistema, a implementação da do INPE? Foi os órgãos anuentes, porque tem que ter o LPCO, tá agora, fechou agora em novembro, todos os órgãos anuentes já estão com o seu novo sistema, com os seus novos formulários, com o LPCO, e principalmente quem atrasou a do INPE? São Paulo, Cefaz São Paulo, porque o tratamento do ICMS tem que ser dentro da do INPE. O sistema do Paraná, o DEM, não conversava com a do INPE. E aí tinha que fazer tratamento manual. E assim é São Paulo, tem que fazer o tratamento manual. Tanto que Uhum. no cronograma da própria implementação do INPE, ele fala, exceto São Paulo, exceto São Paulo, que vai para depois. Porque não tem sistema para conversar com a do INPE, né? Até numa palestra que a gente teve aí esses dias atrás com o pessoal da Receita Federal, né? O sistema da reforma tributária, né? O grande sistema da reforma tributária, que conversa com NFE, SPED, né? IFD, já conversa com o do INPE. Olha que legal, pessoal. A inteligência é muito grande, a inteligência artificial, toda essa parametrização é muito grande, né? E aí, o desafio do pessoal do sistema, né? De vocês. É isso aí. Estamos Tânia, aí para isso, né, Tânia? É. Tânia, Ana, Jéssica, é, vamos ter que fazer mais. O Vamos, pessoal não arredou o pé, certeza. tá aqui até agora. A gente tinha programado até às 11, passou um pouquinho, o pessoal tá com a gente. Quem tá saindo tá me mandando mensagem aqui no privado pedindo gravação, quando é que vai ter a gravação? Tô no corre aqui, um monte de BO para resolver, não tô conseguindo prestar atenção. Manda para mim depois. Questionamentos. E isso que nós nos comprometemos a não nos aprofundar exatamente em algum dos temas, porque cada um dos temas daria uma nova webinar, né? Faremos outras. Reforma tributária com foco na importação, com foco no Comex, faremos outras com certeza. Exportação, E né? já Vamos fazer uma de exportação, exportação. Pessoal, importação complicou, mas exportação, eu falo, não ficou 100%, ficou 200%. Tá show! Exportação ficou ótimo, excelente. sim, E a gente começa a pensar também nessa questão de exportação aí na imunidade, né? Salvo a comercial sim, exportadora, que ali eles pecaram um pouquinho na legislação, mas aí é um sim. gostinho de quero mais
para um próximo webinar, né? E Não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento aí de no chat que vocês queiram, ou a gente responde depois, não sim, sei se você a quer gente responde trazer na alguma sequência. questão ali para a gente debater. A Os gente Na pode minutinhos a verdade, mais fazer. não tem Tânia, problema, né? a gente já, algumas coisas a gente já respondeu Uhum. aqui, e se Uhum, ficar na sequência, a gente envia daí para todos os participantes aqui, tá? E também, se o pessoal tiver algum questionamento, agora no finalzinho também, pode colocar no chat que a gente responde na sequência também, sim, tá, sim. Tânia? Quanto eu não tenho mais usado a expressão reforma tributária, Tânia, Ana, Jéssica, tenho usado reforma do negócio, porque a gente só fala Reforma de do negócio, negócio, de Sim, negócio, de sim. negócio. O que menos a gente fala, às vezes, é da parte tributária Tributo. propriamente dita, porque os impactos, principalmente a partir agora dos próximos meses, entrando 2026, a parte sistêmica, ela vai ter que entrar na força, vai ter que se adaptar. Agora, a parte de negócio, da operação, da estratégia da empresa, isso vai perdurar por muito tempo, além de 2033. Então, eu costumo falar que a gente abrange tantas áreas, tantas nuances e todos os segmentos que é uma reforma do negócio. E por isso é tão rico e com tantas novidades que ainda vamos ter muito à frente, né? Já a partir do ano que vem. Teremos outros webinars, então eu queria novamente agradecer e não sei, Ana, já vou me antecipar aqui, Tânia, já já você vai Né? estar recebendo mais um convitinho aí para mais uma, porque foi muito bem, foi ótimo o webinar, o feedback que eu estou recebendo aqui são todos muito bons. E queria deixar esse último momento aqui para vocês deixarem uma mensagem final para todo mundo e agradecer novamente, Tânia, muito obrigado pela sua participação, foi ótima. Por favor, fica Ah, à vontade. obrigado pelo convite, Iverson, Ana, Paula, Jéssica, né? Foi show aí trocar informações. A gente sempre está aprendendo, né? O conjunto. São várias questões ainda que vão vir aí pela frente, né? Mas obrigado, pelo convite. E antes de eu agradecer, né? Eu deixo aqui o convite. Quem está em Curitiba ou aqui próximo, né? Hoje nós vamos ter o Happy Comics, né? O Happy Comics, do qual a ideia foi minha e juntamente com meus sócios a gente fez acontecer. E hoje virou um hub, um ecossistema de negócios para todos os profissionais da área de comércio exterior. Nós já estamos indo para o 10º, né? Nós vamos ter um agora hoje no Alright, na Água Verde, aqui em Curitiba, e dia 4 de dezembro, é isso, né? 4 ou 5 de dezembro em Maringá. Quinta-feira, dia 4 de dezembro, em Maringá, nós vamos ter lá. Então, aí é um network bem interessante, uma troca de informações, troca de cartões, véspera de feriado, estão todos convidados, né, para ir lá e prestigiar a gente e trocar cartões e interagir e tomar uma cervejinha, com certeza, né? É Pessoal, fantástico, pessoal, Sim. muito recomendo obrigado muito. aí, agradeço o convite, até uma próxima oportunidade, né? Quem precisar aí de treinamentos, cursos, consultoria, fico à disposição de vocês, né? Que será aí a gente vai ter muito trabalho pela frente aí, de muitas dores de cabeças, né? Pode contar com a gente. Obrigado. Obrigado, Tânia. Ana, Obrigada a você, Jéssica, Tânia. Obrigada, gente. tá A ótimo. gente que agradece a Tânia e a disponibilidade. E claro, né, Tânia, muitas coisas a gente gostaria aqui de aprofundar, mas não tem como, né? É pouco tempo, né? Como disse o Iverson, dá muitos outros webinars aqui para a gente conversar dos temas específicos, né? Mas, como a gente falou, de base de cálculo vai um webinar, né? De regimes vai outro. Então, assim, temos muitos temas aí para trocar com você e com certeza outros convites virão. A nós Vamos deixar o agradecemos. drawback para exportação, né? Não é veneno de exportação, né? A gente ia falar de Não tem drawback Ótimo, erro. também, ótimo. vamos Vamos deixar deixar o para drawback para exportação. exportação. Isso É, O aí, boa. benefício de exportação é importação, mas a gente vai falar de benefício lá, né? Boa, eu gostei Aí a como que gente pode gostei falar do de tema do regimes webinar. aduaneiros especiais, né? Ótimo, ótimo. É. Muito então, bom, tá, muito bom. Jéssica, quer falar alguma coisa? Quer agradecer? Fica à vontade. Não, não, não. Só agradecer mesmo a oportunidade. Tá Fico muito ótimo. grata e foi uma aula, foi um prazer poder ouvir a Tânia.
Tá ótimo, pessoal. Então, agradeço a todos pela presença. Muito em breve vocês vão estar recebendo as perguntas e respostas, o link porque nós vamos disponibilizar na página do YouTube da Smart One, esse webinar para poderem assistir quantas vezes quiserem daí. Ótimo dia a todos, bom Pessoal, obrigadão, feriado. um ótimo feriado para todos. Um bom final de semana. Quem vai emendar feriado, eu não, vou ter que dar aula, né, na sexta-feira. Então, tô por aí. É isso aí. Pessoal, Abraço, obrigada aí a pessoal. todos. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. pessoal. Obrigada, Tânia, Jéssica, Tchau, tchau. Iverson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, pessoal.